Oi, bom dia, tudo bem por aí? Bom dia. Beleza. Feriado aí hoje? Bom dia, professor. Mas antes fosse feriado, hein, velho? Não falaram no feriado ontem à noite em Sapezal, será então? Ah, talvez se apesar, mas Eu não sei que aqui. É aqui hoje em é dia Sapezal, 13, né? professor. Hã? É aqui em Sapezal, lá no Ah, centro da cidade. tá, entendi. É essa padroeira de várias cidades aí da região. Araratanga hoje é feriado também. Tem Nossa Senhora de Fátima, né? Isso, Nossa Senhora de Fátima. Ah, tá. Então, vamos dar continuidade. Deixa eu ver se eu mandei no grupo o material para quem não acessou o cigarro. Vou mandar aqui. Hoje a gente vai falar sobre penas restritivas de direito. Então a ideia é a seguinte, gente. Deixa eu colocar aqui. Compartilhar minha tela. Só um minuto. Então bora, né? Então a ideia é a seguinte, a pena privativa de liberdade, a gente matou ela ontem, tá? A gente finalizou ela ontem e o intuito hoje é dar continuidade para outra espécie de pena, que é a pena restritiva de direito. É ela, com ela que a gente vai trabalhar agora. Para tanto, peço que vocês abram o material de pena restritiva de direito, que é o Teoria da Pena, parte 4, que está no WhatsApp, no grupo, e está no CIGA. Tema bastante interessante, que envolve a seguinte máxima: em determinadas hipóteses, mesmo o sujeito sendo condenado à pena privativa de liberdade, nos moldes que a gente viu, chegando-se a um regime, etc., haverá a possibilidade de converter esta pena restritiva ou substituir, melhor dizendo, essa pena privativa em restritiva de direito. Vem daquela máxima que eu disse, de que a legislação é feita para efetivamente o sujeito, o cidadão, ficar preso na última hipótese, no que tange a cumprimento de pena, entendeu? E a pena restritiva de direito, lógico que tem os pressupostos, é uma prova disso. Então, no material, a gente traz lá, num primeiro momento, um conceito de penas restritivas de direito, peço que me acompanhem. As penas de restritivo de direito, juntamente com a de multa, constituem as chamadas penas alternativas, que têm por finalidade evitar a colocação do condenado na prisão. Então, a ideia é a seguinte: na primeira aula de pena, eu falei que existem três espécies de pena: pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. Hoje estudamos a segunda espécie, que é a pena restritiva de direito. Amanhã estudamos a pena de multa. Elas duas são tidas como penas alternativas à prisão, a restritiva e a pena de multa. Acho que é autoexplicativo, né? Ao invés do sujeito ser preso, há umas outras possibilidades. Mas hoje a gente vai ver se sempre ela é substitutiva ou não. Estou com várias abas aqui no meu navegador de leis para a gente perceber algumas situações diferentes.
É um tema bastante interessante, como eu disse. Duas características básicas das penas restritivas de direito são a sua autonomia e substitutividade. O que significa que elas são autônomas? Significa dizer que, em regra, elas não são cumuladas com a pena privativa de liberdade. Então, se você abre, vou baixar aqui um pouco, vamos abrir o Código Penal. Se você abre lá o Código Penal, deixa eu ver aqui, isso, vou abrir o Código Penal num crime lá, 157, crime de roubo. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. A pena de multa, a gente percebe que, a gente vai estudar na aula que vem, cumula-se com a privativa de liberdade. Mas, em regra, a restritiva de direito não vai estar aqui. Não vai estar aqui cumulada com outra. Isso característica isso que a doutrina chama de autonomia dela. Ela é autônoma. Existe exceção, gente? Deixa eu colocar aqui de novo. Existe exceção? Existe. Quais são hipóteses na quais a gente percebe a pena restritiva de direito sendo cumulada com outra pena? Eu vou citar aqui, eu cito no material algumas exceções, eu vou ler com vocês as duas primeiras. A do artigo 78 do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor possui um capítulo que envolve crimes contra o consumidor. E o artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, vocês viram como que é a regra. Um crime de roubo não diz expressamente uma pena restritiva de direito. Agora, vamos ver a exceção lá no Código de Defesa do Consumidor. Vamos aqui no Código de Defesa do Consumidor, artigo 78. Além das penas privativas e de multa, podem ser impostas, olha aqui a palavra, cumulativa ou alternadamente, observado o disposto no Código Penal, as seguintes penas restritivas de direito: interdição temporária, publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às custas do condenado, de notícias sobre os fatos e a condenação, prestação de serviços à comunidade. Então, há a possibilidade do sujeito ser condenado a uma pena privativa e uma restritiva de direito, o que não é a regra. O que não é a regra, como a gente viu lá no Código Penal. No Código Penal, num primeiro momento, é silente. Está lá, pena de reclusão é multa. Uma outra exceção, Código de Trânsito Brasileiro. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pena, detenção de 2 a 4 anos, olha aqui a restritiva de direito aqui, ó. E suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Ela está sendo cumulada junto com uma privativa de liberdade. Eis, portanto, essa ideia que a gente traz nesse ponto de características, de que, em regra, ela é autônoma, ela não se cumula com outras penas, mas exceções existem. Ok? Acho que até trabalhando com essa ideia da autonomia, vem uma segunda característica dela, que é a substitutividade. Porque, ora, já que ela não está prevista expressamente no Código Penal, como você viu lá no crime de roubo, como que uma restritiva de direito, sei lá, a gente vai estudar, o último tópico, as espécies, como limitação de final de semana. Como que o juiz aplica, então? A ideia é que as restritivas de direito sejam substitutivas. Em um primeiro momento, o juiz não indica a condenação em restritivas de direito. Ele indica a condenação em pena privativa de liberdade, e se o sujeito atende às hipóteses legais, ele aplica a substituição por restritiva de direito. O artigo 44 do Código Penal, quando a gente lê ele é claro nesse sentido. Ó. Deixa eu abrir aqui o artigo 44 do Código Penal. Vamos dar um Ctrl F e voltar. Artigo 44, ele é claro nesse sentido da ideia da substitutividade. Aqui. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Aí, daqui a pouco, a gente vai ver os requisitos. Então, a ideia é o juiz, primeiro,
condenar em privativo e depois substituir, desde que preenchido esses requisitos. Não tem como o juiz pular isso. Não, já vou condenar direto em restritivo. Ele não está respeitando o que está previsto em lei. Gente, aqui também a doutrina elenca, nessa característica da substitutividade, a doutrina elenca uma exceção bem famosa, que está lá na lei de drogas, famoso artigo 28 da lei de drogas. É o consumidor, aquele que faz consumo pessoal de drogas. Quando você abre a pena desse consumidor, você vê a aplicação direta de uma restritiva de direito, isoladamente ainda. Então, ela não tem o caráter substitutivo. Vou abrir aqui para vocês. Estou com aberto também, com essa lei. Já estamos indo para a terceira ou quarta lei na aula de hoje. Olha lá. Essa é 11.340 aqui. Olha só, artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetida às seguintes penas: advertência sobre o efeito das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Perceba, então, pessoal, que nós não temos aqui contemplado na lei de drogas, não temos contemplado essa ideia de substitutividade, porque o sujeito é diretamente já imputado a ele a pena restritiva de direito. Até a doutrina fala que houve uma despenalização nesse artigo 28, mas quando eu falo em despenalização, vocês têm que compreender que é uma despenalização exclusivamente em relação à privativa de liberdade, tá? Continua sendo crime, consumo pessoal no país, mas aplica-se diretamente restritiva de direito. Alguma pergunta? Tranquilo até aí? Beleza. Então já vimos. Uma noção introdutória, conceitual. Já vimos características das penas restritivas de direito. Agora a gente vai compreender que não é todo e qualquer crime que admite essa substituição. Vamos lá, então? Requisitos. Item C do material. As regras para substituição estão previstas no artigo 44 do Código Penal. Eu extraio aqui isso do 44 de uma forma até mais simples para vocês compreenderem. Então, me acompanhem aí pelo material. Essas regras são as seguintes. Vamos lá. Primeiro, que o crime seja culposo, e no caso do crime ser culposo, qualquer que seja a pena aplicada. Então, sendo culposo, a ideia de culpa, de não ser dolo, assumir o risco, ou não querer, não ter a vontade, já admite a restritiva de direito, com as outras cumulações aqui que a gente vai ver. E se for doloso, que a pena estabelecida não seja superior a 4 anos. Ou seja, até 4 anos o sujeito, mesmo que tenha agido com dolo, se a pena fixada pelo juiz não ultrapassa 4 anos, poderá ocorrer a substituição. É só isso? Não, tem mais. Se o crime for doloso, não basta o quanto da pena, essa quantidade que eu acabei de falar. É preciso ficar diagnosticado que o sujeito não agiu com violência ou grave ameaça a uma pessoa. Tranquilo. Também é necessário, em relação ao crime doloso, que o sujeito não seja reincidente em crime doloso. O que significa reincidente em crime doloso, pessoal? Que ele tenha uma anterior condenação por crime doloso também. Esteja agora sendo condenado por crime doloso. Não vale dolo mais dolo. É isso que eu coloco nessa observação que eu peço licença para ler. Olha só. Isso, na letra C, isso quer dizer que, se qualquer uma das duas infrações que estão sendo colocadas em confronto, a fim de aferir a reincidência,
for de natureza culposa, mesmo ele sendo tecnicamente reincidente, não impedirá a substituição. Ou seja, se eu tive uma conduta culposa, mas agora é dolo, posso sim, se não foi com violência, se é até 4 anos, posso sim adquirir essa substituição. Também não impedirá a substituição se a infração penal anterior for uma contravenção, porque a lei fala em crime, ou seja, o fator impeditivo da substituição é dolo mais dolo. 2 condutas dolosas. Sobre essa questão da reincidência, que há alguns dias a gente tem conversado da importância disso, quando fala em teoria da pena, o artigo 44, parágrafo 3º, traz 2 observações. 2 requisitos, digamos que a mais, quando o sujeito é reincidente. Primeiro, tem que ficar demonstrado que a medida é recomendável, a substituição, considerando o que ele fez antes, a condenação anterior, e tem que ter diagnosticado, fica interessante, diagnosticado que não se trata de uma reincidência específica. O que é uma reincidência específica, gente? Reincidência específica é aquela, isso é totalmente proibido nessa hipótese de substituição, é aquela que o sujeito praticou o mesmo tipo penal 2 vezes. Isso até demonstra que o seu lado delinquente de ter 2 vezes praticado o 171, 157, isso é específico, no sentido de ser o mesmo artigo que ele transgrediu, a mesma norma que ele transgrediu seguidamente. Então, contra o reincidente específico, há rigidez na pena, no Código Penal, para impedir a substituição por privativa de direito. E o último requisito, que é o da D, envolvem as circunstâncias judiciais, as circunstâncias que são tratadas até para regime penitenciário, aqui também são importantes. Só vai fazer a substituição se o juiz entender que a culpabilidade, a conduta social, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias daquele caso concreto almejam, oportunizam essa substituição. Ele deve ter, esse sujeito, circunstâncias favoráveis para a substituição tão almejada que vai substituir uma privativa por restritiva de direito, tá ok? Uma coisa que vocês podem refletir, que eu acho que é bem bacana da gente refletir, é o seguinte: essas circunstâncias do artigo 59 já foram usadas em outro momento. Por exemplo, para fixar a pena base dele. Como a gente vai ver na aula de segunda-feira, a pena base é fixada de acordo com essas circunstâncias do artigo 59. Imagina que as circunstâncias do artigo 59 foram favoráveis na pena base. O cara ficou com a pena base, no mínimo legal, 5 anos. Quando o juiz for analisar essa substituição, ele obrigatoriamente vai ter que dizer que, nesse ponto, a substituição é viável. Ele não pode ter na mesma sentença um comportamento contraditório de, no momento dela, ele dizer que as circunstâncias são favoráveis e no outro não. Entenderam? Isso é uma questão de lógica, esse artigo 59 ser utilizado de uma só forma pelo juiz ao longo da sentença. Também gostaria de destacar, digamos que, a operacionalização da sentença. Acredito que vocês estão percebendo que é um momento delicado e complexo, porque é feito de vários itens, etapas que o juiz vai ter que se atentar. Primeiro vai ter que se atentar ao regime de cumprimento de pena, ao cálculo da pena, depois vai ter que se atentar se cabe restritiva de direito, e se não couber, melhor dizendo, ele vai colocar na sentença o porquê não coube naquele caso concreto essa substituição. Então é bem interessante essa atuação do juiz na sentença. Beleza? Então vamos continuar. Regras para a substituição. Letra D. É na sentença condenatória que o juiz deve verificar a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, de acordo com os requisitos que a gente acabou de ver. Caso ele entenda ser viável, como que vai ser o patamar, assim, os indicadores, como que ele substitui?
O artigo 44, parágrafo 2º, diz que se a pena final fixada for igual ou inferior a 1 ano, ele poderá substituir esta pena privativa por uma de multa, a gente não estudou pena de multa, ou por uma restritiva de direitos, tá? Então, ele pode escolher uma restritiva de direitos como prestação de serviço à comunidade substituir. Mas destaco para vocês o seguinte, se a pena for de até 1 ano, o cara já vai ter ser agraciado com a suspensão condicional do processo, que extingue a punibilidade. Tem várias benesses legais. B, se a pena fixada for superior a 1 ano, a pena que o juiz alcançou é superior a 1 ano, e está preenchido os requisitos, ele vai poder substituir. Mas aí ou ele vai substituir por 2 restritivas de direito, ou por uma restritiva de direito e uma pena de multa. Tá? Então, 2 restritivas de direito, por exemplo, prestação pecuniária e limitação de final de semana. Substituo a pena privativa de liberdade, considerando o preenchimento dos requisitos legais por prestação de serviço à comunidade a ser cumprida no local que a vara de execuções indicar. 2, limitação de fim de semana, onde o sujeito terá que ficar em sua residência a partir de tal hora e tal hora. Essa é a ideia das penas restritivas de direito. Né? Duração delas. Letra E. Quanto que dura uma pena restritiva de direito? Nos termos do artigo 55 do Código Penal, a pena restritiva de direito tem a duração da pena privativa de liberdade. Então, se eu fui condenado a uma pena de 2 anos de privativa de liberdade, eu vou ter, se substituído, que prestar serviço à comunidade durante 2 anos. Essa é a ideia inicial. Logicamente que tem algumas restritivas de direito que não combinam com a passagem do tempo. Então, se eu fui condenado a uma restritiva de direito de prestação pecuniária, que é um pagamento, como a gente vai ver daqui a pouco, a família da vítima, ou a vítima em si, eu paguei, pronto, cumpri a pena. Então, existe a possibilidade a depender da espécie. É interessante que, mais uma vez, a lei de drogas, no seu artigo, no parágrafo 3º e 4º do artigo 28, que trata do consumidor, estabelece uma exceção, que envolve aquela questão da pessoa assistir palestras socioeducativas e tal. Aí o tempo não vai combinar com a pena que o sujeito foi condenado em privativa de liberdade. O tempo que ele vai ter que assistir essas palestras e tal é fixado na lei de 5 a 10 meses. Tá? Até porque, aí a gente chega à conclusão, por que é assim? Porque o artigo 28 não tem essa natureza substitutiva. Então, o sujeito antes não foi condenado por uma privativa de liberdade, ele já foi condenado direto por essas restritivas do artigo 28 da Lei de Drogas, e a própria lei estabelece lá um período de 5 a 10 meses para o sujeito responder penalmente por meio de assistir essas palestras, etc. e tal. Tranquilo até aí? Todo mundo quietinho hoje. Ô, professor. O frio chegou aí. Pode falar. Aqui fala que se o condenado é condenado a 2 anos de reclusão, né? O juiz poderá substituí-la por 2 anos de prestação de serviço. Esses 2 anos que pode ser substituído, ele fica livre daí no caso? Claro. Se não é privativa de liberdade, fica livre. Aqui, toda aquela ideia, digamos, de regime fechado, aberto nosso, cai por água abaixo. Porque há essa possibilidade no Código Penal. Mas o que vocês têm que compreender é que existem os requisitos. Então, nem sempre ocorrerá isso. Tá? Sim. Mas é boa a sua pergunta para vocês compreenderem até como as aulas e a compreensão sobre o tema é sequencial, né? Sim. Sequencial. Beleza? Outro ponto interessante. Ontem a gente estudou detração. Tem como descontar a prisão processual se ao final o sujeito for condenado a uma pena privativa que foi substituída por restritiva? Tem. Né? Tem. Se, por exemplo,
o sujeito foi preso processualmente durante 5 meses, e a pena privativa de liberdade foi 10 meses, e convertida em substitutiva de prestação de serviço à comunidade durante 10 meses. Vai descontar os 7 meses para que ele possa cumprir a pena 3 meses de prestação de serviço à comunidade. Então, a detração é perfeitamente aplicável nessa ideia de restritiva, desde que, logicamente, a restritiva a ser cumprida envolva a passagem do tempo, limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade. Como disse, tem algumas que não envolvem passagem do tempo, que é o que a gente vai estudar no último item, como prestação pecuniária e perda de bens e valores. Por fim, na letra G, tráfico de drogas e penas restritivas de direito. Se você abre o artigo 44 da Lei de Drogas, gente, ele expressamente proíbe essa conversão, né? A substituição de restritiva por pena privativa, por restritiva de direito. Ocorre que alguém que está nesse cenário de lei de drogas, que praticou um crime de tráfico, tem uma pena de 5 a 15 anos. Então, alguém pode perguntar para mim, mas não vai dar os 4 anos lá para substituir. Segunda-feira a gente vai aprender que na última fase da dosimetria da pena, que é a fase de causas de aumento e diminuição, a causa de aumento pode ultrapassar o limite máximo e a causa de diminuição pode ultrapassar o limite mínimo, romper a barreira do máximo e do mínimo. Então, acontece de vez em quando, no que tange a tráfico de drogas, do sujeito ter uma pena base de 5 anos e ser agraciado por uma causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, que oportuniza a diminuição de pena quando o sujeito não integra uma associação criminosa, não é primário, né, não é dedicado costumeiramente à traficância. Então, quando, no caso concreto, visualiza que o sujeito caiu, errou, né, e não tem provas que ele estava se envolvido numa associação para o tráfico. Nisso daí, essa causa de diminuição de pena, se ele for agraciado, vai fazer com que a pena dele caia para baixo de 5 anos. E caindo para baixo de 5 anos, chegando, por exemplo, a 4, ele pode ser agraciado pelas restritivas de direito. Mas, Joacir, tem aí a vedação legal que você acabou de dizer. Tem aí, então ele não vai poder ter essa substituição. O legislador tomou cuidado com isso. Tinha tomado, porque o Senado Federal suspendeu esse trecho da proibição, isso em 2012, já tem muito tempo, mas eu gosto de falar esse aspecto histórico até para vocês saberem disso. E o STF já se posicionou que, de fato, não se admite vedações legais na lei de drogas meramente pela natureza da infração, por ser tráfico de drogas. Isso também eu já tinha citado quando falo de lei de crimes hediondos, quando está lá vinculando a algo, é proibido, nesse caso, o regime inicial fechado. Aqui na lei de drogas, é proibido substituir privativa em restritiva. Os nossos tribunais não aceitam esses tipos de inserções na lei, que restringem e violam a dosimetria da pena, para que o juiz possa falir a dosimetria da pena de acordo com o que está no nosso Código Penal. E isso vale para todo e qualquer crime hediondo e equiparado. Se a pena for até 4 anos, o sujeito não entrar naquela ideia de reincidente, vai ser possível, as circunstâncias admitirem, vai ser possível, sim, a substituição por restritiva de direitos. Alguma pergunta? O pessoal está quieto hoje. Vamos lá, então. Conversão. Até o H aqui é conversão, coloquei espécies, mas no material vocês acompanham que é conversão. Qual que é essa ideia de conversão, gente? Tive a substituição por restritivas de direito. Pode voltar, converter, retornar ou reconverter, como a doutrina gosta de falar? Ou seja, estava cumprindo a restritiva de direito, vou ter que voltar a cumprir a privativa de liberdade? Pode. Quando? Há algumas hipóteses.
Eu cito algumas aqui, mas existem outras, a depender até da própria espécie de restritiva de direito. Mas estão aqui algumas hipóteses. Quando eu descumpri a restrição que foi imposta para mim, por exemplo, eu tive a restrição de interdição temporária de direitos e exerci aquele direito. Até coloco isso na H5. Quando, por exemplo, surgiu um outro crime e da superveniência desse outro crime, em razão da pena, eu não poder mais estar cumprindo uma restritiva de direito. Quando, por exemplo, eu estou prestando serviço à comunidade, e aqui eu cito o artigo 181 da LEP, vocês podem olhar lá, vai estar descrito a possibilidade de eu simplesmente parar de ir no local onde eu estava prestando serviço. Outra hipótese, eu fui sentenciado, tinha um endereço meu lá, mas foram me informar a respeito da sentença e não me encontraram, também é uma hipótese, vai expedir o mandado de prisão. Se na limitação de final de semana, isso daqui acontece bastante com situações de limitação de final de semana de brigas entre torcidas, aí os torcedores, na hora do jogo, têm que ir para determinado local. Eu não fui. Não fui. Converte em privativa de liberdade, é um retorno, né, a essa substituição que você tinha sido agraciado. Então, a ideia dessa conversão é uma punição e o sujeito vai ter que cumprir a pena privativa de liberdade. Mas, logicamente, aí vocês podem pensar comigo, mas ele vai ser preso, Joacir. Cuidado. O máximo para ter essa substituição são 4 anos. Então, o retorno à privativa de liberdade significa dizer que qual regime ele vai se enquadrar? Se ele for primário, por exemplo, 4 anos, é regime aberto. Aí a gente volta à nossa crítica, regime aberto é prisão domiciliar, praticamente, hoje no nosso país, na maioria dos locais. Aí você começa a refletir, talvez é mais interessante o juiz deixar o regime aberto e me fazer essa substituição, para eu ter que fazer essas coisas aqui que enchem o meu saco, aí tem que ficar indo em lar dos idosos para fazer pintura, ajudar lá em sei lá o quê. Às vezes não é interessante, considerando a realidade do nosso país. Compreenderam a ideia? Alguém me ajuda aí, eu quero descansar a voz um pouco. Até o Rauli está quieto hoje, Rauli. O que foi? Professor, eu compreendi até aqui. Beleza. Ai! O Rauli deve ter saído da sala, tá quieto. Não, tô aqui, Frio, professor. Tô aqui, ó, vivinho. Tá. Todo mundo concentrado. Concentrado. Chega quinta-feira, né? Daqui a pouco, quando a gente terminar, eu vou dar um recadinho sobre a nossa última atividade avaliativa. Só descansar a garganta um pouco aqui. Não é, sabe o que é, o Joacir? Essa matéria aqui, que nem eu não tenho conhecimento dela, certo? Então, e perguntar... conhecimento prático, você disse? Também teórico. Uhum. Certo? E que nem assim, então, é novidade para mim. Então, o que acontece? Eu tenho que seguir aqui para ver e ir raciocinando em cima. Perguntar não vai resolver, que está tudo explicado aqui, está tudo explicativo. Uhum. Entendi. Né? Então, não... Aí, quando é outras balelas lá, que é melhor de discussão, aí sim, aí entendi. Entendi. Isso daqui é muito técnico, né? Verdade. Isso é verdade. Então, isso aqui não cabe muita discussão, você entendeu? Então, não tem que... Até porque o juiz vai ver, deu certo, converte. Se não deu certo, não faz, velho. Exatamente. Tá na lei, tá, não vai. Ô, Joacir, todos esses casos aí, o advogado do réu que solicita ou o próprio juiz, por interesse deles lá, vão mexendo? Ótima pergunta, Edgar. Eu coloquei no modelo um modelo de alegações finais no CIGA. Quando vocês leem esse modelo que eu fiz com um aluno lá do NPJ, eu tinha colocado uma sentença, mas eu tirei, porque eu coloquei a sentença errada. Eu tenho que achar a sentença correta que eu deveria colocar. Mas lá no modelo de alegações finais, você percebe que a alegação final é o último momento que eu falo antes de o juiz sentenciar. Eu provoco o juiz. Não que o juiz, quando vai fazer a sentença, Edgar, ele não vai fazer isso de ofício, ele deve fazer isso de ofício. Mas eu, como parte, eu tenho que dar indicativos a ele
para que o meu cliente seja beneficiado. Então, lá nesse modelo, você pode dar uma olhada, eu sinto todas as teses de absolvição, mas na parte final a gente coloca assim, a gente tem que estar preparado para isso. Em caso de Vossa Excelência entender pela condenação, desde já passamos para a discussão a respeito de dosimetria da pena e outros pontos. Aí eu tento convencer o juiz que a pena dele tem que ser a mínima possível. Procuro convencer o juiz que o crime praticado é passível de substituição por restritiva de direito. Então, essa que é a ideia, eu dar munição para o juiz para ele acatar essa substituição, entendeu? Sugiro a todos vocês a baixarem essas alegações finais, que daqui a pouco vocês vão estar fazendo também, e perceber a aplicação prática desses nossos institutos que a gente está estudando. Vamos lá. Espécies de penas restritivas de direito. Tem 5 aí, ó. 5. Existem outras? Existem. O Código Penal traz essas 5. E existem outras, por exemplo, a do artigo 28 da Lei de Drogas, Código de Defesa do Consumidor, Código de Trânsito Brasileiro. Vamos lá. Primeira, prestação pecuniária. O que vem a ser a prestação pecuniária, gente? Vamos ler o artigo 45, parágrafo 1º do Código Penal. Vamos lá. Código Penal, artigo 45, parágrafo 1º. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 300. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Então, existe a possibilidade do juiz substituir a privativa por uma prestação pecuniária, na qual o destinatário deste pagamento que o executado, o condenado, vai ter que fazer, é essas pessoas que estão aqui elencadas, obedecendo a ordem de preferência, que começa lá pelos dependentes e caminham para outras pessoas, sendo que deságua, no fim, até em entidades públicas e sociais. Acredito que só vai chegar nelas se realmente não tiver uma vítima imediata, quando for um crime contra a ordem social, crime contra a saúde pública. Porque se tiver como uma vítima imediata, tem que ser ela agraciada pela prestação pecuniária. Percebam essa parte final. Não tem como a pessoa ganhar 2 vezes, né? Recebi o dinheiro, eu recebi o dinheiro, mas também vou entrar com uma reparação cível. Se você entrar com uma reparação cível, o montante que você recebeu a título de restritiva de direito vai ser descontado. Então, não tem como você receber 2 vezes. Até aqui tá tranquilo? Tá, né? Outra coisa sobre a prestação pecuniária. Amanhã a gente vai estudar a pena de multa. Tranquilinha a pena de multa, combina muito com uma sexta-feira. A prestação pecuniária, vou repetir isso amanhã, não se confunde com pena de multa, embora as duas envolvam dinheiro, tá? Elas têm, a grande diferença é os destinatários dela. A prestação pecuniária é o dinheiro que o condenado vai ter que pagar para a vítima. A pena de multa, não. É um reembolso, não, é um pagamento, é um valor destinado ao fundo penitenciário, tá? Então, se eu sou a vítima daquele caso, o juiz, naquele caso, condenou o réu que me causou um crime a uma privativa de liberdade e a uma pena de multa, ele ter pagado a pena de multa não impede que eu entre com a reparação civil. Não vai ter nenhum tipo de abatimento, porque eu não recebi essa pena de multa. Quem recebeu a pena de multa foi o próprio Estado, por meio dessa ideia de fundo penitenciário, que eu vou falar amanhã mais um pouco dele. Então, são destinatários diferentes. A prestação pecuniária
da pena de multa. Até tem uma discussão, que eu coloco aqui no material também, que a pena de multa, ela, se não paga, ela vira uma dívida ativa. Aqui, se eu me comprometi a pagar a prestação pecuniária e deixei de pagar, o juiz pode converter em privativa de liberdade, porque é uma restritiva de direito. A gente acabou de ver a conversão. O parágrafo 2º do artigo 45, que ainda trata dessa hipótese, diz para a gente que, se a vítima concordar, pode ter uma prestação que envolva coisas diferentes de dinheiro, como cesta básica, oferta de mão de obra, né? Tem valor econômico, mas não necessariamente pagamento em dinheiro. E uma observação interessante que eu coloco no material, gente: a Lei Maria da Penha expressamente proíbe, em crimes que envolvem violência doméstica, o pagamento de prestação pecuniária ou entrega de cesta básica como restritiva de direito. Nessa hipótese de Maria da Penha, não se admite esse tipo de restritiva de direito. Beleza, pessoal? Facinho até aí. Joacir, só uma pergunta, uma Pode questão falar. em relação a isso ali, que nem, só uma dúvida ali. Uhum. Porque antigamente essa Maria da Penha, que nem a mulher lá, o cara bateu, fez lá, e depois a mulher ia lá, tirava a queixa, que nem perdia o direito de ação, certo? Uhum. Pelo que eu fiquei sabendo, isso perdeu, né? Isso que nem, se ela Sim. fez a queixa, ela, mesmo se ela tirando, ela continua rolando. Isso, agora tornou-se lesão corporal ação penal pública incondicionada, não depende mais da vontade dela de retratar-se, né? Uma vez ela noticiando o fato, vai ser processado. É isso mesmo. Então tá, Tornou-se ok. pública incondicionada. Isso aí é só no caso de ações incondicionadas, mas em ações Isso. condicionadas tem uma penalidade de 6 meses, né? 6 meses, mas essa ideia de que ele falou de bateu, aí eu já associei, logicamente, a pública Lesão corporal. incondicionada, né? A lesão corporal. Mas, por exemplo, a ameaça, né, aí você pode estar entrando nesse assunto, a ameaça é condicionada, né? Então, ela permanece exigindo essa representação que pode ser retratada também. Certo. Mas né, nesse caso que nem o cara, vamos supor, agora o cara não bateu, certo? Só ameaçou. Que nem, mas a mulher foi lá e deu queixa sobre essa ameaça, que nem continua ou para? É isso que é o entendimento. Aí, na ameaça, que não a mudança que teve que ser retratou foi envolvendo lesão corporal em caso de violência doméstica. Sim, também. Admitia-se a retratação, agora não admite mais. A ameaça continua admitindo. Então, ela pode ir lá e retratar-se. Ah, tá. Então são 2 pesos e 2 medidas. Depende da natureza do crime, digamos assim. Então, tudo bem, porque se ele fez ameaça, que nem antigamente, certo? Ameaça, bater, tal, era tudo a mesma coisa. Aí agora dividiu, então. Isso, exato, mais ou menos isso. Segunda pena restritiva de direito, perda de bens ou valores. O juiz pode declarar como restritiva de direito perdidos em favor do fundo penitenciário alguns bens e valores do réu. Seriam ações, títulos, digamos que criptomoedas, né? E vamos pensar numa coisa mais nova aí. Esses bens podem ser também imóveis, e é importante que a gente compreenda que eu falei isso há 2 aulas atrás, que aqui nós estamos falando de bens lícitos do condenado, lícitos, legais. Não estamos falando de bens ilícitos. Bens ilícitos são perdidos pelo condenado como efeito da condenação, tá? Condenou-se, efeito secundário da condenação, efeito penal secundário. O perdimento da fazenda que ele utilizava como instrumento para tráfico de drogas, onde pousavam os aviões oriundos da Bolívia. A perda de bens ou valores que estão aqui, como modalidade restritiva de direito, é ele perder, como restritiva, bens móveis ou imóveis lícitos, legais. Beleza? Não acontece muito dessa... Só uma pergunta agora, Joacir, só uma pergunta em relação a isso. Que nem, essa perda aí desses bens,
imóveis, vamos dizer lá, que nem o cara, igual aquele que aconteceu ali em Sinop ali e tal, o Sorriso lá. Aquele cara que tinha aquele traficante que tinha aquela fazenda lá de tantas mil hectares e tal, utilizava para o tráfico, tá? Que nem aquela fazenda. Isso, tá, tudo bem, ela vem para o Estado, ela vem para a União. Tá? Isso entra em leilão ou isso faz o quê? Leiloado. Ah, isso entra em leilão depois. Eu não sou Aí- de acompanhar, mas vivem falando para eu acompanhar os leilões da Caixa Econômica. Você encontra muita coisa boa que foi perdida em favor da União, envolvendo esse tipo de coisa. Mas repetindo, essa perda de bens ou valores aqui é uma restritiva de direitos e não se confunde com a perda de bens ou valores ilícitos. Aqui são legais lícitos. Próxima restritiva de direito, prestação de serviço à comunidade ou entidade pública. É uma das mais aplicadas, essa daqui. Vamos ler o artigo 46 do Código Penal. Prestação de serviço à comunidade é uma das mais aplicadas, até porque as duas primeiras que a gente falou envolvem dinheiro. Por muitas vezes o condenado não o tem. Então o juiz bota ele para trabalhar. A prestação de serviço à comunidade ou entidade pública é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação. Então, o juiz não vai condenar o sujeito se ele teve 1 mês de condenação, de privativa de liberdade, aí ele trabalhar 1 mês. Tem que ter um lapso aí de 6 meses. A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Lógico, aqui é uma condenação a uma restritiva de direito, não é um trabalho remunerado. Então, ele está lá trabalhando porque é uma restritiva de direito que ele está cumprindo. A prestação dar-se-á à comunidade em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. As tarefas a que se refere o parágrafo 1º serão atribuídas conforme as aptidões dele. Ó, excelência, eu sou pintor, então vai lá pintar a PAI, por exemplo. Devendo ser cumpridas em razão de 1 hora de tarefa por dia, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Olha que interessante. Eu lembro muito disso na vivência prática que eu tive no juizado especial. O cara ia trabalhar lá na hora do almoço, porque ele tinha a jornada de trabalho dele. Então, isso é levado em consideração. Se a pena substituída for superior a 1 ano, por exemplo, o sujeito aqui tem que cumprir 2 anos de prestação de serviço à comunidade. É facultado, então é permitido ao condenado que ele cumpra ela em menor tempo, nunca inferior à metade da pena fixada. O que significa essa parte aqui? Poxa vida, eu estou com a tarde toda livre, eu só trabalho de manhã, posso ficar mais horas lá para cumprir a pena mais rapidamente? Pode. Pode, mas neste caso aqui é necessário que você cumpra ao menos o que foi metade do que foi fixado lá pelo juiz na sentença. Então, se foi fixado 2 anos, que ao menos 1 você preste de serviço à comunidade. No material, deixa eu voltar aqui, no material ainda tem a observação aqui que eu coloco, que é extraída lá da Lei de Execuções Penais, que mensalmente a entidade que é beneficiada, a PAI, o Lar dos Idosos, vai enviar um relatório mensal, já vi bastante esse relatório também, na qual vai comunicar ao juiz das idas do sujeito até lá para prestar serviço à comunidade, e sempre tem, sabe o que? O ponto, a assinatura dele do horário que ele chegou e a assinatura do horário que ele saiu para fins de controle. Tá ok? Então, já vimos 3. Quarta restritiva de direito. Interdição temporária de direitos. Perda temporária de direitos. Vamos lá. Com isso, consiste na proibição de exercício de determinados direitos pelo prazo correspondente à pena substituída. Ó, sua pena privativa de liberdade é 2 anos. Vamos substituir por restritiva, na qual você vai ser proibido de exercer sua profissão durante 2 anos. Essa é a ideia. Essas são as hipóteses lá do artigo 47. Vamos lê-la? A. Vai ter uma interdição de temporária de direitos envolvendo a proibição do exercício do cargo, função pública ou mandato eletivo. Aqui aplica-se nas hipóteses de violação de deveres da função pública. Então, o juiz pode, ao invés
de aplicar a pena privativa de liberdade, desde que todos os requisitos estejam presentes, substituir pela proibição de exercício de um cargo público durante o período da pena. Proibição do exercício de atividade, profissão ou ofício que dependa de licença especial ou autorização de poder público. Um exemplo seria o registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Ele pode substituir a privativa de liberdade por uma proibição de 1 ano você exercer a advocacia. Tá, mas no caso assim, José, só uma pergunta aqui em relação a isso. Que nem nesse caso aqui, essa violação, que nem você vai... Que nem eles vão avisar o órgão de entidade que você está proibido de exercer a atividade e tal? Na parte final da sentença, o juiz, depois de condenar o sujeito, terminar mesmo, eles pedem vários comandos. Entre esses comandos vai ter oficicie a Ordem dos Advogados do Brasil. Oficie o Conselho Regional de Contabilidade. Entendeu? Outra hipótese que o Código Penal traz sobre interdição temporária de direitos. Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. Deixa eu ler aqui. Gostaria de ler, peço licença para ler esse trecho, que é bastante interessante. E esta regra de suspensão de dirigir, de acordo com o artigo 57 do Código Penal, aplica-se aos crimes culposos cometidos no trânsito. Ocorre que o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei mais nova, né, criou crime específico de homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. E estabeleceu, como a gente viu no começo da aula, penas cumulativas, como a gente viu do artigo 312. O sujeito vai ter uma pena privativa de liberdade e suspensão ou proibição de dirigir. Desse modo, por se tratar de um dispositivo específico, de uma lei específica e mais nova, nessa hipótese de homicídio e lesão corporal no trânsito, deve-se aplicar o Código de Trânsito Brasileiro, e não o artigo 47 do inciso 3º do Código Penal. Ou seja, na própria sentença, o juiz vai condenar a privativa e, não vai substituir, vai ser um e, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, determinar a suspensão da direção. Nesse intuito, o que o professor Kleber Masson diz é que essa incidência da suspensão do Código Penal só se admite para lacunas que o Código de Trânsito Brasileiro deixou. E um exemplo que ele traz, tive até que ver que bicho é esse aqui, que bem que é esse, que moto que é isso, sei lá, crimes culposos praticados dirigindo ciclomotores. É aquele que faz... Sabe qual que é o ciclomotor? Está na página 641 do livro dele, essa ideia de ciclomotores. Se eu pratico uma lesão corporal, atropelo alguém com um ciclomotor, aí, como não tem esse crime expresso no Código de Trânsito Brasileiro, pois ele não é um veículo automotor, aí eu vou responder por lesão corporal, e nessa lesão corporal o juiz poderá substituir a minha pena privativa por suspensão de dirigir. Né? Então, seria uma hipótese essa do ciclomotor. Isso é bom para cair em concurso público, sabe? Porque é uma coisa bem besta, e já vi também outras hipóteses de caso eu atropele alguém por uma carroça, algo nesse sentido, veículos de tração animal. Serve para cair em prova isso daí só. Outra hipótese de pena restritiva de direito. Proibição de frequentar determinados lugares. Letra D, até acho que esqueci de colocar essa aqui no slide, mas está no material. Nem tem nenhuma informação em cima dela no material, porque é algo lógico. O que normalmente o juiz faz? Vê o tipo de crime que o sujeito praticou e adequa essa proibição ao tipo de crime. Um cara que praticou um crime, praticou uma lesão corporal grave em relação a um outro torcedor, e por tal razão você está proibido, durante o seu tempo de pena, de frequentar estádios de futebol. É um sujeito que tem já uma questão envolvendo embriaguez, o crime cometido foi num bar,
você está proibido de frequentar bares, restaurantes, etc. e tal. Essa que é a ideia de proibição de frequentar determinados lugares. Bastante utilizado também. Prestação de serviços e proibição de frequentar determinados lugares é bastante utilizado. Na verdade, até agora que eu me toquei, a letra D ainda envolve interdição temporárias de direitos, né? Então, está dentro do inciso 4. Então, entre as interdições temporárias de direitos está esse direito de ir e vir a qualquer lugar, ou seja, proibição de estar em alguns lugares. E ainda em interdição temporária de direitos, o juiz também pode determinar a proibição de se inscrever em concurso, avaliação, exames públicos, coloco outra aqui, licitações. Se o sujeito praticou um crime que envolva fraude a um concurso público, o juiz condenou privativa de liberdade, viu a possibilidade de substitui pela interdição temporária de direitos, portanto, durante 2 anos, esse sujeito não vai poder prestar concurso público. Então, é uma hipótese também, né? Letra E é envolvendo a interdição temporária de direitos. Para finalizar, o artigo 48 do Código Penal nos traz a última pena restritiva de direitos, que é a limitação de fim de semana. Vamos olhar lá. Artigo 48. A limitação de final de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa do albergado ou outro estabelecimento adequado. Durante a permanência, poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídos a atividades educativas. Logicamente, gente, que essa ideia de ele permanecer ao final de semana nesses locais, logicamente, se naquela cidade eu tiver uma casa do albergado. Se não tiver, vai acabar essa limitação final de semana de ficar final de semana em casa. Tá? Isso que é averiguado, é avaliado, e também vejo isso bastante nessa questão quando a gente assiste de TV, vê reportagens específicas sobre esse assunto de torcedores, né? Final de semana é o momento que acontecem jogos, então, no horário bem antes dos jogos e depois você vai ter que estar lá na casa do albergado, lá em São Paulo, e assistindo palestras socioeducativas para você não, inclusive, voltar a delinquir e não praticar esse tipo de comportamentos ilícitos, tá? Então, como eu falei, durante o último recadinho no material é esse, durante o período de permanência nesses locais, a eles poderá ser ofertados cursos e palestras ou outras atividades educativas, tá ok? Então é isso. Antes de baixar aqui o slide, vou dar um recadinho, então, amanhã tem aula normal, pena de multa, amanhã a gente vai estudar, e logo após o término da aula, por volta das 9 horas da manhã, eu vou introduzir no CIGAR, e vou mandar também no grupo do WhatsApp, a última atividade avaliativa, uma atividade valendo 10 pontos, que vai envolver questões discursivas e questões objetivas. Vou reforçar amanhã, mas pode fazer em até 2 pessoas, e a entrega será ao sábado até o meio-dia. Beleza? Alguma dúvida? Hoje está todo mundo quietinho. Vou então tirar a tela. Para quem está satisfeito, eu desejo uma ótima quinta-feira. E quem tiver com alguma dúvida, fica à vontade. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, prof. Valeu, José. Até amanhã. Valeu. Falou, Jacir.